Aleluia, aleluia, obrigado Deus, obrigado. Pode tomar o seu lugar por gentileza, meu irmão, minha irmã. Nós já tivemos uma reunião de celebração ontem à noite e nós classificamos, separamos essas 3 noites em 3 períodos, 3 ministrações. Amanhã teremos a nossa terceira reunião. Tivemos um grupo ontem, temos vocês hoje, teremos um outro grupo amanhã. E ontem nós falávamos sobre o primeiro período, o período da sexta-feira, aquele período de identificação, aonde Jesus estava convidando os seus discípulos a se identificarem com Ele no seu sofrimento. Aquele trabalho feito por Jesus na noite de sexta-feira, na noite de quinta, em toda aquela semana que antecedeu a sua prisão e sucessivamente a sua crucificação. Jesus está querendo envolver os seus discípulos. Nós falamos sobre isso e depois você pode acompanhar lá se você quiser, para a gente não tá lá no YouTube a mensagem. Você pode depois, para pegar o contexto e a sequência, são 3 mensagens em sequência. Amanhã concluiremos com o dia do domingo, E hoje quero falar sobre o sábado. Nós falamos então sobre os 3 períodos. O primeiro período, onde Jesus convida seus discípulos a se identificarem, que eu batizei, dei o título de o dia da identificação. É que Jesus está ali naquela semana de angústia, se sentindo inseguro, sim, não com aquele medo covarde, mas com medo do que estava por vir, tanto que ele faz aquela oração lá no Getsêmani, e ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, e ele ora angustiado, e o seu suor se transforma em sangue, tamanha é a sua agonia, porque ele já está sofrendo, ele está passando por um momento de extremo sofrimento, e é sempre bom repetir isso, Nós achamos que o sofrimento de Jesus foi só a morte na cruz, mas ele, antes mesmo de ir para a cruz, já estava sofrendo, já estava em angústia. Imagine você receber a notícia que você vai morrer daqui uma semana, e que não vai ser uma morte simples, vai ser uma morte com muita dor, cercada, envolvida pela traição, pela decepção, enfim. Era esse o contexto que estava envolvendo Jesus. E aí então ele foi crucificado. Nós sabemos, conhecemos todos os relatos bíblicos. Mas aí acontece algo. Ou melhor, parece que não acontece. Ele está morto, seus discípulos, uns fogem, outros se escondem, amedrontados, assustados, vivendo debaixo daquela situação de apreensão, de receio, se sentindo inseguros, também ansiosos, angustiados com o que aconteceu e agora, o que vai ser, como será a nossa vida a partir de agora. Nós depositamos toda a nossa confiança nesse homem e o homem morreu. E é tão interessante, queridos, que quando nós seres humanos, quando passamos por momentos de extrema dor, quando nós enfrentamos momentos de angústia extrema, de decepção, quando alguma situação impõe sobre nós um nível de sofrimento demasiado, nós perdemos a capacidade de raciocinar. Tomados pela angústia, pela ansiedade, pelo medo, pela insegurança, a gente fica irracional. A gente não lembra do óbvio. A gente se esquece de um monte de coisas, a gente não consegue se lembrar de certas coisas. Às vezes a gente toma umas ações, tem umas atitudes que até depois, quando a situação passa, a gente diz: meu Deus, mas o que eu fiz? E eles, os discípulos de Jesus, que tinham sido chamados para se identificar com Ele no seu sofrimento, agora precisam passar por um dia de espera. E eu batizei esse dia sábado, o dia de permanecer. Sexta-feira, o dia de se identificar, o dia da identificação. Jesus convida para que eles se identifiquem com o seu sofrimento. E agora, o convite no sábado é para permanecer, para esperar. Entre a sexta da morte, das trevas, e o domingo, aonde a luz rompe, aonde a vida eterna
aonde a glória de Deus traz Jesus à vida, tem um dia chamado sábado, em que aparentemente nada está acontecendo. Um dia de silêncio. E eu disse ontem aqui, vou repetir para nos contextualizar, o sábado para o judeu é um dia sagradíssimo, muito sagrado. Eles até hoje, eles guardam mesmo o sábado. E na cultura judaica, na religião judaica, no sábado não se faz absolutamente nada. Não se faz comida, eles jejuam, não é porque tem comida, não se cozinha, não tem, ou amanhã, no dia do sábado, não tem comida, não tem opção de comer, nem escondido, porque não tem comida. A mulher não vai para a cozinha, a prática comum é ficarem dentro de casa, como nós estamos vivendo aí esses dias, né? Vivemos esses dias, agora está mais frouxo o negócio, né? Mas os primeiros dias de quarentena, né? Eu pelo menos na primeira semana, fiquei praticamente todo o tempo dentro de casa, e quando eu pensava em sair, alguém falava assim, onde você vai? Vocês sabem quem, né? Vocês sabem quem, né? Mas a primeira semana, a impressão que eu tenho, pelo que eu vi, é que na primeira semana aqui na fazenda o pessoal deu uma segurada legal. Tinha pouquíssima gente na rua. Depois da segunda semana a coisa já foi a hoje, né? Já está tudo largado, né? Mas, e lá, na cultura, naquele dia especificamente, na sexta-feira tinha um movimento enorme na cidade, porque muita gente estava vindo de todas as regiões, muitos judeus estavam vindo para Jerusalém para celebrar a Páscoa judaica, que seria no domingo. Mas no sábado, as ruas estavam vazias, silêncio absoluto, ninguém. E Jesus tinha morrido. E é nesse contexto que os discípulos precisam processar o luto, porque o seu mestre, o seu amigo, aqueles a quem eles estavam chamando de Rabi, tinha morrido. E eles, tomados pelo medo, pelo pavor, por um monte de sentimentos, com a alma confusa, não estavam conseguindo se lembrar dos ensinamentos de Jesus. E o sábado, o dia do silêncio, ele tem um objetivo. Esse tempo, nós falamos muito sobre isso, você talvez já tenha ouvido isso várias vezes. Esse tempo de desaceleração, onde nós fomos obrigados a permanecermos em casa, a ficarmos dentro de casa. Nós pregamos sobre isso aqui, nos nossos cultos online, quando ainda não estávamos reunindo ninguém aqui na igreja. Falamos sobre isso, aproveite esse tempo, para refletir, para orar, para gastar mais tempo em coisas que você não fazia, para gastar mais tempo com a família, os casais, pais e filhos, enfim, tempo com Deus, e uma série de coisas que no dia a dia nós não tínhamos como fazer. Mas principalmente, separe esse tempo de quarentena para pensar e para refletir sobre a vida que você tem vivido. Porque, queridos, esse Covid, eu estava ministrando hoje de manhã, gravando para um grupo de pastores que eu faço parte lá em Curitiba, chamado A Mesa, e aí nós estávamos gravando a mensagem, porque hoje de manhã era para ter tido a nossa reunião mensal com os pastores, e não tivemos, mas eu fui lá gravar a mensagem, eu estava falando, esse Covid é um profeta Covid, que veio falar da parte de Deus uma mensagem que o pessoal não estava ouvindo. Tem muita gente buscando Deus nesse período. O profeta Covid está exercendo a sua função. Mas o sábado, o dia do sábado, o dia de permanecer, é um tempo de silêncio, e muita gente se perde nesse período em que, entre aspas, nada está acontecendo. Por quê? Porque nós, a maioria de nós, a gente fica ansioso, né? Um dia em casa, beleza, né? O pessoal estava assim, né? Não vou trabalhar. Os primeiros dias ninguém reclamou de ficar em casa, lá no terceiro, no quarto, eu não aguento mais, eu tenho que achar o que fazer, né? A mulherada já tinha limpado a casa inteira, já tinha feito tudo, e agora faz o quê? A piazada, né, nos primeiros dias em casa, sem escola, fica, né, 3, 4 dias depois, quando é que eu vou voltar para a aula? Meu Deus, eu não aguento mais.
Os homens, e todo mundo, estava todo mundo meio ansioso. E essa é uma dificuldade que nós temos. E em momentos assim de silêncio, onde a ansiedade começa a crescer dentro de nós, nós corremos o risco de fazer escolhas erradas. Não sei você, vou falar de mim. Então, primeira semana eu estava lá em casa. Foi bom, não saí, fiz bastante coisa dentro de casa. Fiz umas maratonas na Netflix. Mas chegou um dia lá que não tinha mais o que fazer. E aí meu Deus, levanto do quarto, vou para a sala. Levanto da sala, vou comer. Sento no sofá e aí levanto e vou comer mais um pouco. E aí, alguns de nós, vai lá para a TV, começa, a procurar, vai lá para a internet, já chegou uma hora que não tinha mais o que procurar, E aqui vai uma observação importante, cuidado com o que você tem ouvido. Um pastor amigo meu, ele postou lá na timeline dele, lá ele postou assim: estou com medo de abrir a minha geladeira e ter uma live dentro dela. Porque a internet está cheia de live, Tem live para mais de metro. Tem a parte boa. Tem muita mensagem boa. Nas mensagens, tem pastores que estão aproveitando. Só que também tem cada coisa, queridos. Tem cada coisa. Cuidado com o que você ouve. Eu não tenho o que fazer, vou ouvir isso aqui. Cuidado. Não tenho o que fazer, vou assistir isso aqui. Cuidado. E é tão interessante porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos um tempo, um período, aonde Deus não falou. Deus não falou, segundo os estudiosos, por cerca de 400 anos. É o período chamado intertestamentário. Se você olhar para a sua Bíblia, geralmente as Bíblias elas têm 1 ou 2 páginas em branco no meio. Entre o Antigo e o Novo Testamento. Tem um sentido para essas páginas no meio. Entre o último profeta do Antigo Testamento até o retorno do profeta João Batista, que vem anunciando Jesus, anunciando a chegada do Cordeiro de Deus, passam-se cerca de 400 anos, aonde a teologia diz que foi o período do silêncio. Deus não falava. Não houve nenhum profeta reconhecido nesse período. Teve um monte de falso profeta. Teve um cara lá, um tal de João Macabeu, que nesse período entrou em Jerusalém em cima de um cavalo, dizendo que ele era o Messias e que ele ia salvar todo mundo. Tem até um livro, uma Bíblia meio apócrifa, chamada Os Macabeus, que foi escrito nesse período. Mas os teólogos cristãos não consideram como um livro 100% bíblico, porque tem algumas coisas ali que não batem, que estão fora do alinhamento bíblico. Tem umas atitudes ali, mas esse Macabeu, João Macabeu, ele aparece nesse período. E é um período, Flaviano falou aqui domingo passado, esse é um período perigoso, porque falsos profetas e falsos mestres surgem nesse período. Eles se aproveitam da ansiedade das pessoas. As pessoas estão ansiosas. Tem gente que nunca se interessou por Deus buscando Deus. Então nós precisamos estar atentos. Você não pode ouvir qualquer coisa. E nesse período intertestamentário, parecia que Deus não estava agindo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que Deus não descansa e não dorme, no sentido de não para. Ele está sempre em movimento. Trabalha desde a eternidade por aqueles que nele esperam. Deus, o vigia de Israel, o sentinela de Israel, não dormita, diz um trecho bíblico. Então, mesmo quando parece que nada está acontecendo, Deus está fazendo alguma coisa. E sabe o que é que Deus faz no sábado? No sábado, Ele trabalha.
trabalha em nós e nos ajuda a não entrar em desespero. O nosso grande desafio no sábado, no dia do silêncio, é permanecer naquilo que já ouvimos e já aprendemos. Esse é o grande desafio. E são nesses momentos que bate o desespero, que o nosso descrédito em relação a algumas coisas aumenta, a desconfiança começa a encontrar pouso no nosso coração, e as dúvidas começam a envolver os nossos pensamentos, e vão tomando os nossos sentimentos, e a gente começa a questionar um monte de coisa, porque não está acontecendo, Deus não está fazendo. Queridos, era esse sentimento e pensamento que predominava na cabeça dos discípulos. Homens e mulheres que caminharam com Jesus 3 anos ouvindo os seus ensinamentos. Olha o que acontece, Mateus 11. Mateus 11, 28, 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, ele nos convida a vir a Ele. Jesus nos chama a vir a Ele para encontrar alívio. Eu já preguei sobre isso aqui um tempo atrás, usando esse mesmo texto. Num primeiro momento, nós que não conhecíamos a Jesus, estamos vivendo debaixo de angústia, de opressão, de insegurança, nossa vida é uma bagunça, porque a gente está vivendo afastado como inimigo de Deus. E aí, num determinado momento da nossa história, nós ouvimos, reconhecemos a voz de Deus e nos sujeitamos, entregamos a nossa vida. E aquilo gera em nós um alívio. Comigo foi assim. Quando eu aceitei a Jesus há quase 30 anos atrás, eu encontrei alívio para minha alma que estava sobrecarregada. Só que o mesmo texto que diz, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, no versículo 29 ele diz assim, tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, e vocês encontrarão descanso para a vossa alma. Ou seja, existem 2 fases, 2 tipos de alívio, de descanso que nós precisamos. O primeiro é quando a gente chega, porque viemos sobrecarregados de uma vida envolvida e dominada pelo pecado, vivíamos debaixo do império das trevas, éramos oprimidos do diabo. Nós encontramos o alívio, só que as lutas param depois que você aceita Jesus? Os problemas somem? A alma para de ficar cansada? A angústia, acontece uma mágica e a minha alma não fica mais ansiosa, angustiada? Continuam, porque a vida continua, os momentos de injustiça continuam se manifestando. Mas aí Jesus diz o quê? Então, aprendam de mim. No primeiro momento é só vir, você vem e encontra descanso, alívio. Mas para continuar encontrando descanso e alívio para a alma, eu preciso daí, não é só vir, eu preciso ir um passo além. Eu preciso aprender dele. E é aqui que alguns de nós se perdem, porque a gente não busca aprender mais de Jesus. A gente acha, muitos de nós interpretam o aceitar a Jesus como um ato mágico. Pronto, os meus problemas sumiram. E aí a gente até questiona, mas eu aceitei Jesus, agora eu sou crente, por que eu ainda estou me sentindo assim? Jesus ensinou tantas coisas para os seus discípulos, e quando eles encontram Jesus, lembra, João 6, a expressão de Pedro, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Pedro está dizendo, Senhor, eu encontrei, para onde é que eu vou? Para quem eu vou? Tudo que eu preciso está no Senhor. Mas o mesmo Pedro nega Jesus, por quê? Porque não aprendeu algo. E no momento de angústia, no momento de pressão, aquele que declarou que Jesus era o Filho do Deus vivo, faz o quê? Foge.
no momento de medo, de ansiedade, de insegurança, ele se esconde, ele nega. Porque ele está tomado por aquele sentimento e gera nele uma confusão, e a sua capacidade cognitiva, racional é comprometida, e ele não se lembra naquele momento em que as pessoas estão pressionando ele: você é discípulo do Nazareno, você é discípulo de Jesus, você estava com ele. Ele diz: não, eu não conheço, não quero nem. Tomado pelo medo, ele esquece o que aprendeu. E o grande desafio desse dia chamado sábado é permanecer naquilo que ouvimos e aprendemos. É não deixar que a angústia, pelo silêncio de Deus, tome conta das nossas emoções. É permanecer naquilo que já ouvimos. É colocar em prática a confiança, a esperança, a fé. É tempo da gente descansar naquilo que ouviu, naquilo que dele ouvimos. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem aqui já descansou numa rede? Pode levantar a mão. Quem aqui já teve aquele momento de descansar numa rede? É bom, né? Tá, você que não descansou numa rede. Quem aqui já descansou num sofá? Já chegou assim, estou cansado, e deitou, mas se largou no sofá. Numa cama. De chegar assim, falar assim: meu Deus. E deita. Eu já tive situações assim, de chegar cansado, deitar ali na cama cansado, e as portas, janela, tudo aberto. Mas me larguei. O convite de Deus no sábado é justamente esse: se lance, se jogue e descanse, usando como base de sustento o que você ouviu de mim, que eu cuidaria de você, que você não estaria sozinho. Dias antes os discípulos tinham ouvido de Jesus: eu serei morto, crucificado, eu vou para o meu Pai, mas eu nunca deixarei vocês sozinhos, vocês nunca estarão sós. Mas eles esqueceram. No momento da pressão, eles se perdem nos seus sentimentos, e confusos, ansiosos, angustiados, amedrontados, se escondem, fogem, não permanecem naquilo que tinham ouvido e aprendido. Muita gente se perde nesse período. Muita gente. Olha o que diz Lucas capítulo 24, versículo 1. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram até o sepulcro. Encontraram removida a pedra, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. E ficaram perplexas, sem saber o que fazer. No domingo de manhã, no terceiro dia, essas mulheres vão até o sepulcro. E elas vão com uma ideia. A ideia é: nós vamos chegar lá, vamos encontrar o corpo, vamos preparar o corpo com os olhos, vamos limpar o corpo, porque não tinha dado tempo. Lembra da história? Na tarde da sexta-feira, quando Jesus morre, o corpo dele é tirado da cruz, porque o céu fica negro, uma tempestade vem, eles tiram Jesus da cruz, entregam o corpo, eles levam meio que correndo e depositam o corpo lá, na tumba. E não é feito nada, não foi preparado o corpo, não deu tempo de limpar, não deu tempo de fazer aquilo que era a prática judaica, passar óleo, limpar. Elas voltam com essa ideia, e quando elas chegam lá e não encontram o corpo, o que diz o texto? Elas ficaram perplexas, sem saber o que fazer. Mas espera aí, ele não tinha dito 3 dias antes, quando ele passa na frente do templo com os seus discípulos, na tarde da quinta-feira, ele olha e os discípulos olham para o templo e ele não diz
não vai ficar pedra sobre pedra. Em 3 dias, tudo cairá e do terceiro dia tudo será reconstruído. Ele não tinha dito para eles que ele morreria, mas no terceiro dia ressuscitaria. Mas as mulheres não lembram por quê? Porque perderam a capacidade de pensar. A tristeza no coração delas, a decepção, a dor do luto, era tão grande, que elas não se lembravam do que ele tinha ensinado, do que ele tinha falado, do que ele tinha prometido. Há muitos momentos, há muitas situações na vida, em que nós ficamos sem saber o que fazer. E é um perigo, porque quando a gente não sabe o que fazer, a gente quer inventar o que fazer. A gente quer dar um jeito, a gente quer resolver. Nós não temos a capacidade de esperar. A gente quer ajudar Deus a resolver o problema. O mesmo texto de Lucas 24, versículo 4 em diante. De repente 2 homens, com roupas brilhantes como a luz do sol, se colocaram ao lado dessas mulheres. E elas, assustadas, baixaram o seu rosto para o chão. E os homens disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembrem-se, olha o que os anjos estão dizendo, lembrem-se do que ele lhes disse, quando ainda estava com vocês na Galileia. Lembrem-se, ele disse que não estaria aqui, ele disse que ressuscitaria, ele disse que venceria a morte, ele disse que não as abandonaria. Lembrem-se. Lembrem-se do que vocês ouviram dele, do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. Ele disse, olha o que diz o versículo 8. Ele disse: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, que seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Mas elas tinham esquecido. Elas tinham esquecido 1 semana antes, quando estava com elas na Galileia. 1 semana antes ele estava na Galileia. E 1 semana antes ele sai da Galileia e vem para Jerusalém. 1 semana antes ele diz para elas, e essas mulheres estavam juntas. Ele diz: precisamos ir para Jerusalém, chegou a hora. O Filho do Homem será traído, será preso e será crucificado pelas mãos de pecadores, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Só que elas tinham esquecido. E quando os anjos dizem isso a elas, termina o versículo 8 e diz assim: e então elas se lembraram das suas palavras. E então elas se lembraram das suas palavras. E quando elas se lembraram, sabe o que aconteceu? Diz o texto que elas largaram o que elas tinham trazido e correram aonde estavam os outros discípulos, para dizer: ei, ele ressuscitou. Ele disse que ressuscitaria e ele cumpriu o que ele disse. Nós não estamos sozinhos, ele está vivo. Mas elas tiveram que ser lembradas. Queridos, nesses dias de insegurança, de incerteza, eu disse ontem, eu vou repetir, alguns estão se sentindo perdidos, desorientados. Quando é que volta a coisa ao normal? Quando é que volta o trabalho? Quando é que a coisa... Alguns estão se sentindo ameaçados. Será que eu vou perder meu emprego? Meu Deus, como é que vai ficar? Lembre-se. Alguns se sentem assustados. Será que eu vou ficar doente? Será que alguém lá em casa vai... Lembre-se das palavras, das promessas dele. Você não está sozinho.
Permita que o Espírito Santo lembre você, porque essa é uma das funções do Espírito Santo. Jesus disse: eu irei para o Pai, mas Ele enviará a vocês o Consolador, e Ele lhes lembrará de tudo que eu lhes ensinei. Permita que o Espírito Santo te lembre, querido. Dê liberdade para o Espírito Santo agir na sua vida. Dê liberdade em momento de angústia, momento de incerteza, de insegurança. Diga: Espírito Santo, estou eu aqui, me diga o que fazer, e Ele vai dizer. Se você parar e para deixar o Espírito Santo agir, Ele vai agir. Ele vai trocar o seu sentimento de insegurança por confiança. Ele vai trocar o seu desespero por esperança. Porque essa é a função do Espírito, nos ensinar e nos lembrar tudo o que Ele já nos ensinou. Versículo 13 de Lucas 24. Naquele mesmo dia, domingo, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho eles conversavam a respeito de tudo que tinha acontecido, e enquanto conversavam e discutiam, o próprio Senhor Jesus se aproximou deles e começou a caminhar ao seu lado, mas os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. Preste atenção, nada está na Bíblia à toa. Se essa expressão, os olhos deles, não os reconheceu, estavam impedidos de reconhecê-lo, é porque eles conheciam de fato Jesus. Eles não eram daquela turma que estava distante, que só via Jesus pregando, não, eles eram dos discípulos, eles eram do grupo mais próximo. Sabe o que é tão bom? Deus, Ele é tão bom, Jesus é tão bom, que quando Ele percebe a gente se afastando, e sabe o que Ele faz? Ele se aproxima. Ele se aproxima. Perto está o Senhor. Quando Ele percebe Adão se afastando, o que Ele faz? Ele vem até Adão e diz: Adão, onde é que você está? Ele vem, Ele se aproxima. Ele percebe aqueles 2 discípulos desorientados, assustados, desanimados, frustrados. E o que é que Ele faz? Ele se aproxima. Ele vai até eles. Em momentos assim, em situações como essa, alguns saem da cidade, pegam outro rumo, ou se escondem, receosos, inseguros, ou pegam outro rumo. Quer saber de uma coisa? Deus não está fazendo nada, esse negócio de andar com Deus, de ser igreja, de frequentar a igreja, esse negócio é balela, eu vou pegar outro rumo, eu vou procurar outra religião, ou eu não quero saber de religião nenhuma. Pega outro rumo. Esses 2 discípulos, eles estavam conversando sobre o que tinha acontecido, e não conseguiam se lembrar do que tinha sido ensinado. Eles estavam tão presos na morte, eles estavam tão envolvidos pela dor, pela frustração, pela decepção, que eles só conseguiam perceber a morte, mas não conseguiam se lembrar que Ele tinha lhes prometido vida, e vida eterna. Eles não conseguiam se lembrar disso. Não se permita, meu irmão, minha irmã, não se permita ser cegado pela falta de entendimento, não se permita ser cegado pelo medo, pelo pavor, pelo pânico, pelas más notícias. Não se permita. Cuidado com o que você tem assistido. É bom sim estarmos informados, mas queridos, liga uma vez a TV para ver as notícias e não liga mais. Tem gente que fica o dia inteiro ouvindo notícia ruim.
Meu Deus, o Covid está aqui, já chegou, deixa eu me esconder, porque é tanta desgraça. Significa que a gente tem que ignorar? Não, de forma alguma, de maneira alguma. Mas quando a gente é levado pelo medo, a gente começa a agir e tomar atitudes sem coragem, sem fé. Foi isso que envolveu esses homens. Eles fugiram, pegaram outro rumo. Teve outros que não fugiram, mas estavam escondidos dentro de casa. No sábado, o desafio é esperar em confiança. O desafio é se jogue, se lance em confiança. Você está sentindo a sua alma cansada? Faça como você fez com a rede, se jogue nele e descanse. Faça como você fez com o seu sofá, na sua cama, se lance nele, nas promessas dele, na palavra dele, e descanse. Descanse. Versículo 22. Algumas das mulheres entre nós, olha o que eles dizem quando Jesus se coloca ao lado deles. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo, falando das duas, e não acharam o corpo dele. E voltaram e nos contaram que tiveram uma visão de anjos. E os anjos disseram que ele estava vivo. E alguns dos nossos companheiros foram até o sepulcro. Demoraram a crer em tudo que os profetas falaram. Diz o versículo 25. Demoraram a crer. Jesus, eles estão falando, olha, as mulheres foram lá. Viram lá, o corpo dele não estava, anjos apareceram para elas, elas vieram e nos deram um susto, a gente ficou assustado. Como assim ele está vivo? Se esqueceram. Lembre-se, o texto que nós lemos anteriormente, os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo, eram pessoas que tinham andado próximo de Jesus e que poderiam reconhecê-lo. Mas esses homens estão tão envolvidos com as más notícias, que mesmo quando alguém chega e diz, ei, Jesus está vivo, eles ainda estão duvidando. Ei, você pode confiar no Senhor, ele ainda está em dúvida. Você pode descansar nele, ainda há incerteza. Jesus ouve isso e diz, mas como vocês custam a entender o que os profetas falaram? Vocês não entenderam, vocês não lembram de tudo que está escrito desde os profetas, vocês não lembram de tudo que eu falei a vocês, vocês não lembram que há uma semana atrás eu disse a vocês, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu ressuscitarei. E aí diz o versículo 27, começando por Moisés e pelos profetas, ele explicou tudo o que estava escrito a respeito dele, nas escrituras. Sabe, querido, lá com Adão, como é que era a relação de Deus com Adão? A Bíblia nos relata que Deus vinha na viração do dia e falava com Adão. É isso? Se você concorda, diga amém. Então está lá no Gênesis. Na viração do dia, Deus vinha e tinha com Adão. Tinha lá um tempo de comunhão, de relacionamento. E aí Deus então, depois de ter aquele tempo com Adão, o que ele fazia? Deus se retirava. E quando é que Deus voltava novamente? Só na viração do outro dia. Então, entre a viração de um dia e a viração do outro dia, o que Adão tinha que fazer? Caminhar, se mover, baseado no que ele tinha ouvido naquele dia. Então ele ouvia e agora caminha nisso, até que Deus venha
E se tiver que dar alguma outra orientação, Deus vai dar no dia seguinte. Qual foi o período que Adão caiu? Entre a viração de um dia e de outro dia. Algo aconteceu e Eva ficou ansiosa, inquieta. E começou a sair, começou a andar. E começou a se mover e a olhar as coisas e a observar as coisas. E tomada por algum tipo de ansiedade, de curiosidade, não andou, não lembrou do que Deus tinha falado. E faz uma escolha errada. Lembre-se, em momentos de ansiedade, de inquietação, nós podemos fazer escolhas erradas. Aí ela chega para Adão, você lembra de todo o contexto? Compartilha com Adão o que tinha ouvido e que não era a voz de Deus. Deus está demorando muito para vir. O que Adão poderia ter feito? Espera aí, faz o seguinte, Eva, beleza, te falaram isso? Vamos esperar a viração do dia, Deus vem falar com a gente pergunta para ele se de fato a gente pode comer e não vai morrer. Mas ele, ansioso, diz, não, então vamos comer logo esse negócio aí. Porque não aguentou esperar. Porque não se moveu sobre o que Deus tinha falado. Porque não se lembrou do que Deus tinha falado. Porque não considerou o que Deus tinha lhe instruído. Entre um intervalo, entre um sábado, um dia de descanse sobre o que você ouviu. E o que eu faço? Não faça mais nada. Se permita ser sustentado e mantido pelo que você já ouviu. Noé ouviu do Senhor que deveria construir uma arca. E dizem os historiadores, os estudiosos, que depois de ouvir de Deus que deveria construir a arca, Deus só voltou a falar com Noé 100 anos depois. Foram 100 anos para construir a arca. E só quando a arca estava pronta, Deus vem e fala, Noé, chama a bicharada e entra na arca. Noé caminha 100 anos numa palavra que ouviu. Não fez nada diferente da palavra. E foi isso que trouxe salvação para Noé e para sua casa. A nossa imaturidade, a nossa ansiedade podem nos comprometer. Quem se move pela ansiedade ou pelo erro ou pelo medo, comete erros. Imaturos, gente imatura não consegue esperar. Para gente imatura, o sábado é insuportável. E aqui eu estou falando de maturidade espiritual, não se ofenda, por favor, não se ofenda. Mas sabe, quem aqui já viajou com criança no carro, uma viagem longa? Vai demorar? Quando que vamos chegar? Vai demorar? Quando que vai chegar? Ai meu Deus, vai demorar? Quando que vai chegar? Por quê? Porque é imaturo. Eu já disse, vai demorar. Eu já disse, fica quieto, quando chegar você vê. Chega uma hora que não tem mais paciência, né? Mas por quê? Por causa da imaturidade, ansioso, não consegue esperar, meu Deus, quanto tempo eu vou ficar aqui? A imaturidade, ela nos faz correr risco. E eu disse ontem aqui, Deus, Ele não esconde a realidade da vida. A vida tem momentos de injustiça, de dor e de sofrimento. E Deus não omite de nós também a necessidade da espera. Ele não esconde de nós a necessidade de vivermos esse sábado. Ele disse para os discípulos, Jesus disse, eu vou morrer na sexta e só vou ressuscitar no domingo. E o que a gente faz no sábado? Espera, descansa.
Adão e Eva ouviram quem não deveriam ouvir no momento de ansiedade, no momento em que não suportaram esperar Deus falar de novo. Não foram capazes de esperar até que o Senhor voltasse na viração do outro dia. Quando Deus retorna e pergunta, qual é a pergunta de Deus quando Deus volta lá para Adão, lá em Gênesis? Qual que é a pergunta? Quem lembra? Adão! Adão! Quem lembra? Ô irmão, o que diz lá em Gênesis? Onde você está? Adão, aonde você está? Adão, eu não te encontrei no lugar que você deveria estar. Adão, eu te disse algo ontem, e você tinha que estar nessa palavra, você não está nessa palavra, Adão. Adão, você não foi capaz de esperar eu voltar. Queridos, tem gente que não está suportando esperar a volta de Jesus. Tem gente que está abandonando a fé, abandonando a comunhão, fazendo outras escolhas, pegando outro rumo, porque não está suportando esperar. Eu tenho que dar um jeito, eu tenho que aliviar essa ansiedade, eu tenho que resolver esse problema, e eu não posso mais esperar Jesus voltar. E aí Jesus diz, quando vier o Filho do Homem, encontrará ele fé na terra? Querido, quando ele fala de fé, ele não está falando daquela fé de fazer milagres, de transportar monte para o mar, ele está falando da fé que me faz permanecer, esperando a sua volta. E tem gente que não vai suportar o tempo da espera, mas ele é necessário. Ele é necessário. Quando Jesus vai e se coloca ao lado dos discípulos no caminho de Emaús, o que ele está perguntando nas entrelinhas? Ei, meus discípulos, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês não deveriam estar aqui. O que eu disse para vocês era para esperar lá na cidade. A mesma pergunta de Deus para Adão é a pergunta de Jesus para esses dois discípulos. Onde vocês estão? Para onde vocês estão indo? Vocês não estão no lugar que eu disse que era para estar, esperando, descansando, confiando na minha ressurreição. Quando os discípulos de Emaús ouviram a sua voz, o que diz o texto? Ele entra, e olha que coisa linda, falando da ceia, diz o texto lá em Lucas 24, que ele entra com eles numa taberna, numa pousada, senta com eles na mesa, porque já está anoitecendo, já é domingo à noite, e ele parte o pão. E quando ele parte o pão, diz o texto, os olhos deles se abrem. Os olhos deles se abrem. E eles lembram de tudo que ele ensinou. Eles lembram ele dizendo, eu vencerei a morte. Eu não deixarei vocês sozinhos. Vocês não precisam se mover pelo medo, pela ansiedade, pela angústia. Aguentem, suportem um pouco o tempo de espera, porque no terceiro dia eu ressuscitarei, e eu vencerei a morte, e então eu trarei para vocês um tipo de vida que vence a morte. E os olhos deles se abriram, e diz o texto, que eles olhando um para o outro, falaram, porventura nosso coração não queimava? E agora com o coração incendiado, o que é que eles fazem? Voltam. Retornam para o lugar de onde saíram. Lucas 18, versículo 7. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos?
Deus não fará justiça àqueles que clamam a Ele dia e noite. Há situações, queridos, que às vezes parece que Ele não fará justiça, mas Ele é o Deus da justiça. Olha o que Ele diz no versículo 8. Eu lhes digo, sim, Ele lhes fará justiça. Ele lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Fé, lembre-se de novo, fé, Ele encontrará aqueles que permaneceram esperando e aguardando Ele fazer justiça. O problema é que todo ansioso, ele busca ouvir o que lhe agrada. A última palavra que um ansioso, se tem alguém ansioso aqui, ou se tem alguém ansioso acompanhando a mensagem pela internet, a última palavra que queria ouvir é espere. Não, eu quero a resposta, eu não aguento mais. Eu quero que aconteça algo que me agrade. Cuidado, como foi dito aqui já pelo Flaviano no domingo passado, eu disse agora há pouco, cuidado. Paulo um dia escreveu a Timóteo dizendo, Timóteo, meu filho, na presença de Deus e de Cristo, que há de julgar vivos e mortos, eu te exorto solenemente, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão ouvir a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceiras em seus ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade e se voltarão para mitos. Você, porém, Timóteo, seja sóbrio, suporte o sofrimento. Você, porém, meu discípulo, seja sóbrio, suporte o sofrimento, permaneça esperando a justiça, porque Ele fará a justiça aos que clamam a Ele, Ele fará a justiça. Suporte, espere, aguente. Se não está fácil, se entregue ao Espírito, diga, Espírito, me ajuda. Traz a minha memória, traz a minha lembrança, o que pode renovar a minha esperança. Olha o que diz o texto terminando. Versículo 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças e partiu, e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos, e o reconheceram. Versículo 32. Perguntaram um ao outro, não estava queimando, ardendo o nosso coração, dentro de nós, enquanto ele falava no caminho, e nos expunha as Escrituras? E então, imediatamente, eu gosto desse, imediatamente se levantaram e voltaram a Jerusalém. E ali encontraram os outros que estavam com eles reunidos e diziam, é verdade, ei, é verdade, Ele ressuscitou, é verdade, Ele está vivo, é verdade, o Senhor ressuscitou, é verdade, o Senhor ressuscitou, é verdade, o Senhor ressuscitou, Ele venceu a morte.
A quinta-feira, representada aqui, é o tempo de ouvir e aprender. Até na quinta-feira os discípulos só ouviram o que precisavam aprender. Na sexta-feira, há um convite para a identificação com o sofrimento. No momento de, o que está acontecendo? Vão prender um Jesus. A insegurança, o medo, a ansiedade, a angústia. E Jesus os convida. Se identifiquem comigo no meu sofrimento, orem comigo. Sofram junto comigo. No sábado ele nos lança o desafio: descanse em confiança. Lembre do que lhe foi ensinado até na quinta-feira. Persevere nisso. Domingo, dia da ressurreição. Mas isso é para amanhã. Isso é para amanhã. Um anjo aparece para aquelas mulheres no domingo de manhã e diz: ei, ele está vivo. E a Bíblia diz que anjos surgirão dos céus e tocarão uma trombeta, dizendo: ei, ele está voltando. Um anjo anunciou: ei, mulheres, ele está vivo. E anjos anunciarão o seu retorno, anjos anunciarão a sua volta, porque é verdade, Ele está vivo, é verdade, o Senhor ressuscitou, é verdade, Ele venceu a morte, é verdade, você não está só na sua angústia, você não está só nesse momento de insegurança, você não está só. É verdade, Ele está com você. Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça. Ore ao Senhor, baseado naquilo que o Espírito ministrou ao seu coração. Enquanto a palavra era exposta, enquanto as Escrituras eram explanadas, ore agora e diga: Senhor, consolida isso no meu coração. Espírito Santo, me faz ser a terra boa, o terreno fértil onde essa palavra, como semente, encontra o ambiente para germinar e produzir os frutos para qual foi lançada sobre a minha vida nessa noite. Ore ao Senhor, querido, ore ao Senhor, meu irmão, minha irmã. Ore, deixa o Espírito Santo ministrá-lo nesses próximos minutos, antes de celebrarmos a ceia. Deixa o Espírito Santo te ministrar. Em perseverança, em permanência. O convite ontem era: identifique-se com Ele no seu sofrimento. O convite hoje para você, igreja, é: permaneça nele, no que Ele ensinou. O sábado, o dia do silêncio, que parece que Ele não está agindo, mas Ele está agindo. Foi no sábado, foi na virada da sexta para o sábado, que Ele desceu ao inferno e tirou das mãos do diabo a chave. Foi no sábado que Ele travou batalhas que os homens não podiam ver, para nos trazer a vitória da sua ressurreição no domingo. Se você puder, se ajoelhe aí no seu lugar. Se você puder, eu quero convidá-lo a se ajoelhar e a orar ao Senhor prostrado. Se prostre, o reverencie como Ele é digno de ser reverenciado. E diga: Senhor, Espírito Santo, eu te dou liberdade. Lembra-me o que foi me ensinado. Lembra-me da sua palavra, dos seus ensinamentos. Lembra-me, Espírito Santo. Traga-me a recordação, aquilo que vai trazer vida, ânimo, coragem, esperança. Renovo a minha fé nesse tempo de espera.
Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Se você puder, já pode se colocando novamente no seu lugar. Nós vamos proceder agora. Vamos pegar os elementos da ceia. Vou convidar você para evitar aglomeração. E como a gente é pouca gente aqui hoje, nos permite fazer isso. Vou chamar primeiro as famílias, quem está em dupla, trio. Você pode vir à frente, Flaviano, Jéssica. Pode pegar o cálice, o pão, retorna para o seu lugar e aguarda para que nós possamos cear juntos. Enquanto isso você espera, ore, cante, louve ao Senhor. Ontem nós pedimos, né? Pegue, pôs a mão, pega, para evitar possibilidade de contaminação, né? Para não comprometer. Marcos e Marli. Só tu és santo, Rafa e Léo. não há outro como tu, não há outro como tu, não há Dauana, Gerson. Thiago, Márcia. Só esperar eles voltarem, aí vocês já podem vir. Ezequiel e Karen, assim que eles voltarem, vocês já podem vir. Irmãs Araújo, já fiquem espertas aí, irmãs Araújo. Irmã Maria Adelair.
Enquanto você aguarda, ore ao Senhor, agradeça a Ele, peça a Ele que lhe sustente nesse tempo de espera, nesse sábado de silêncio. Apresente a Ele as suas súplicas, Robson. Apresente a Ele as suas súplicas, as suas orações. Agradeça a Ele pelo que Ele fez, Márcia. Rose, logo depois da Márcia você já pode vir. Quando você vir à frente, pode trazer o seu dízimo, a sua oferta, depositar aqui as suas primícias. Rose, já pode aproveitar quando vir. Gasofilácio está aqui à frente, você pode fazer a sua oferta, consagrar a sua oferta. Fábio. Adriano. Lidamar e a vizinha. Jane. Diomedes. Reni. Sim, Senhor. Tu és santo, nós declaramos Sua santidade, Sua majestade. Alguém não se serviu e vai se servir? Pode vir à frente, se tem alguém. Você que não trouxe, o gasofilácio vai permanecer aqui. Se você ainda quiser trazer a sua oferta, consagrar seus dízimos, suas primícias ao Senhor antes de sair, pode fazê-lo. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão e o partiu, dizendo: este é o meu corpo, dado por vós. Como o pão, querido, grato ao Senhor pelo que Ele fez por você. Como o pão com gratidão no seu coração, pelo que Ele fez por nós. De semelhante modo, Ele tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, feita no meu sangue para perdão dos pecados, dos nossos pecados. Beba o cálice, agradecido ao Senhor, pelo que Ele fez por você, por nós. Estenda sua mão, estenda sua mão em posição de receber. Nós já vamos finalizar a nossa celebração. Estenda sua mão, por gentileza. Pai, que a tua graça seja ministrada sobre as nossas vidas. Que a face bondosa do Deus Pai Todo-Poderoso resplandeça sobre você e sobre os seus, ministrando sobre você paz, provisão, prosperidade, cuidado, segurança, proteção. Que o Espírito Santo do Deus vivo te conduza pelo caminho da verdade, da justiça, em nome de Jesus. Se você recebe e concorda, diga amém. Vamos na paz do Senhor. Que Deus o abençoe. Os irmãos que acompanharam pela internet, Deus os abençoe. Vai ficar aí o número da conta para depósito, para quem não pôde vir, para que você possa depositar seu dízimo, transferir suas ofertas.
e nos abençoar para que nós possamos continuar mantendo o nosso trabalho. Amanhã, 18h30, estaremos aqui novamente com mais uma palavra, encerrando essa série de mensagens. 3 períodos, 3 dias. Esperamos por você, que Deus o abençoe, abençoe a sua casa, em nome de Jesus.